Bom, o Centro Boa Forma, ele tem 4 unidades no Brasil: Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, na seção de unidades, nós vamos colocar essas 4 unidades: o nome, uma imagem, telefone, e-mail e endereço, tá? Então, vamos lá. Vamos ao Sublime Text e após a tag de fechamento do section serviços, nós vamos adicionar um comentário, unidades, e vamos criar uma section. Vamos atribuir aqui algumas classes. A primeira, unidades. A segunda, bloco, para deixar a seção com a altura de 100%. E a terceira, o scroll spy, para habilitar a rolagem suave. E como nós vamos utilizar um título e um parágrafo aqui também, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui na seção serviços e vamos copiar essa div que a gente criou logo após ter criado o section, tá? Então, vou copiar essa estrutura toda aqui, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo. Dessa forma, a gente aproveita aqui a estrutura e só altera as informações de cada seção. Então, ao invés de serviços, agora é unidades. Vou substituir esse parágrafo aqui também. Beleza. Vou apertar aqui um Ctrl S e vamos ao custom.css. Embaixo aqui do bloco serviços, vou adicionar um comentário, unidades. Ok. Ponto unidades. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um background image. URL, 2 pontos para voltar um nível, barra img, bg-unidades.jpg. Vamos colocar um background repeat, no repeat. Adicionar também um background size, cover, e um background attachment fixed. Dessa forma, teremos uma imagem como background, ocupando toda a seção com posicionamento fixo. Ctrl S aqui para salvar. Vamos voltar no index.html e vamos colocar aqui um ID. ID unidades. Ctrl S para salvar. Atualizando o navegador. Se a gente clicar agora em unidades, a gente já consegue visualizar o background, o título e o parágrafo. Certo? Vamos voltar ao Sublime Text. Vamos no custom.css e vamos copiar também a estilização do H2 e do parágrafo aqui dos serviços, tá? Vou copiar esse bloco e vou colar aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir serviços por ponto unidades. Ctrl V e Ctrl V. Ctrl S para salvar. Atualizando novamente. Não sei se vocês estão observando, mas aqui no nosso arquivo CSS está havendo uma repetição de código. Em algumas situações, principalmente nos títulos da página, a gente está copiando a mesma estrutura. E isso não é interessante, mas não se preocupe, porque nós vamos otimizar isso aí. Nós teremos uma videoaula apenas para fazer essas otimizações. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos dar prosseguimento aqui em nossa seção. Então, como eu falei anteriormente, nós temos 4 unidades. Então, a gente vai exibir essas unidades aqui através de cards, tá? Mas não da mesma forma que utilizamos aqui em serviços, mas utilizando cards horizontais. Então, olha só, nós temos 4 unidades. Então, vamos ao Sublime Text, no index.html, e aqui dentro do section, embaixo desse div row container, eu vou criar mais uma div, class row container. E aqui dentro nós vamos colocar os nossos cards, utilizando os articles. Então, vou adicionar aqui um comentário. Eu vou colocar assim, ó, BH. E mais embaixo, article. E vamos atribuir aqui algumas classes. Nos smartphones, a gente não tem espaço para exibir mais de um card. Então, vou colocar um S12. Então, nos smartphones, cada card vai ter uma largura de 12 colunas. E quando chegar nos desktops,
eu vou colocar de 6 colunas. Então, a partir dos desktops, a gente vai conseguir visualizar 2 cards. Então, dentro aqui do ático, nós vamos criar o nosso card. Div class card, espaço, espaço e adiciono mais uma classe, horizontal. Dentro dessa div card horizontal, nós vamos criar mais 2 divs. Div class card image. E embaixo da card image, div class card stacked. E dentro dessa div card stacked, nós vamos colocar div class card content. Bom, então dentro da div card image, nós vamos colocar a imagem do centro. img src img bh.jpg, que é essa imagem aqui, certo? Vou colocar um alt, Belo Horizonte. E aqui dentro do card content, nós vamos colocar um h3 class light e um card title também. E aqui a gente vai colocar cidade, Belo Horizonte. Ctrl S aqui para salvar. Se a gente atualizar aqui o navegador, opa, deu um probleminha aqui. Ok, eu coloquei o S12 e o L6, mas faltou o call. Ctrl S para salvar. Atualizando, a gente já conseguiu ver o cartão horizontal. Então a gente vai adicionar aqui o endereço, o telefone e o e-mail. Certo? Então, embaixo aqui desse H3, nós vamos colocar um parágrafo e um class light. E dentro desse parágrafo, nós vamos colocar os ícones. E class material icons. Vamos colocar o lado desse ícone, que vai ser esquerda, left. E o nome do ícone, phone, vai ser o telefone. Vou colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. E no final aqui da linha eu vou colocar um BR, tá? Embaixo vamos colocar novamente i, material icons, left. Só que agora é e-mail. bh@boaforma.com. Finalizo aqui com BR. E mais embaixo o endereço i, class, material icons, left, e o nome do ícone é location underline on, Avenida Belo Horizonte. Como ele é o último item, eu não vou colocar um BR, tá? Então a estrutura do card ficou dessa forma. Ctrl S aqui para salvar, atualizando o navegador. Olha só como ficou interessante. A imagem aqui no lado esquerdo, a cidade, telefone, e-mail e endereço. Como a gente já criou um ático com a estrutura de colunas previsível, então o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar essa estrutura, desde o comentário até a tag de fechamento do ático, e vamos colar aqui embaixo. Agora não é mais BH, agora é Salvador. Salvador. Vou alterar aqui a imagem, salvador.jpg, o alt, Salvador. O título, não é mais Belo Horizonte, é Salvador. Vou alterar aqui o e-mail, Salvador. E o endereço, Avenida Bahia. Avenida Bahia. Ok, Ctrl S, atualizando aqui o navegador. Olha só, Salvador já apareceu aqui no lado. Falta agora São Paulo e Rio de Janeiro. Então vou copiar novamente essa estrutura e vou colar aqui embaixo mais 2 vezes. Vamos lá. E vamos lá. Agora é São Paulo. SP. Começando aqui pela imagem. Agora não é mais Salvador.
sp.jpg, a imagem já está lá na pasta, São Paulo. Alterar aqui o título, o e-mail e a avenida. Avenida São Paulo. E Rio de Janeiro, a mesma coisa. A imagem é RJ. Colocar Rio de Janeiro aqui no Alt. No título a mesma coisa. Alterar aqui o e-mail, rj rj@boaforma.com e a Avenida Ipanema. Ctrl S aqui para salvar. Se a gente atualizar aqui o navegador, nós temos aí as 4 unidades do Centro Boa Forma. Como eu disse, se a gente diminuir aqui a janela, nos smartphones a gente só vai conseguir visualizar uma unidade por vez. Inclusive deu até um probleminha aqui, a imagem ficou pequena demais para o conteúdo, mas a gente vai consertar isso aí, tá? Se a gente aumentar aqui a janela, ele começa a se enquadrar. Quando chega nos tablets, ele permanece com o M12, porque ele herda o 12 do S, mas quando chega nos desktops, como a gente colocou um L6, a gente consegue visualizar 2 cards. Agora, como vocês observaram, se a gente diminuir muito a janela, a imagem acaba ficando desproporcional. Então, quando chegar nas telas bem menores, a gente vai remover essa imagem daqui. Então, a gente vai fazer o seguinte: onde tiver essa div card image, eu vou atribuir uma classe chamada card image horizontal. Eu que estou criando essa classe, tá? Vou apertar um Ctrl C para copiar, um Ctrl S já para salvar e vou no custom.css. E o que eu vou fazer, gente? É muito simples. Eu vou vir aqui nesse breakpoint, esse de no máximo 480 pixels. Vou colar essa classe aqui, .card image horizontal. Então, quando ele estiver em telas menores do que 480, o que vai acontecer com aquela div? Eu vou dar um display none, ou seja, ele vai desaparecer. Se a gente atualizar o navegador, observe que aqui no Rio de Janeiro, a gente só tem o conteúdo, tá? A imagem não aparece mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa classe, card image horizontal, e vou colar aqui em SP, Salvador e BH. Nessa div aqui, no card image, tá? Ctrl S para salvar, atualizando aqui o navegador, nos desktops tudo ok, tá? Se a gente diminuir a janela, a gente não consegue visualizar a imagem, tá? Porque ela vai ficar desproporcional, mas conforme você vai aumentando o tamanho aqui da janela, a imagem já aparece e a gente consegue visualizar perfeitamente. Então foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima.